Pai seja convosco, que o Espírito Santo renove as nossas forças, a nossa fé e nos fortaleça. Falando sobre fé, hoje vamos ler 1 Reis 17, versículos do 2 ao 4. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi um profeta muito usado por Deus em Israel na época do rei Acabe. Deus o levantou para falar contra a corrupção moral e espiritual em que a nação estava. Então, por ordem divina, ele deu essa profecia dentro do palácio, dizendo que a terra passaria 3 anos e meio sem água, né? Seria uma grande escassez. E devido à revolta do rei Acabe, ele teve que se esconder. E o próprio Deus disse para onde ele fosse. E ele foi justamente para onde? Para o deserto, onde tinha um rio. Esse rio, ele era abastecido como? De tempos em tempos. Não era um rio caudaloso, não era um rio que estava sempre com água. E o que é que isso tem a ver com a nossa vida em se tratando de fé? Deus nos trata em lugares inesperados. Deus tirou Elias do palácio e levou para o deserto, para o proteger e também para o fortalecer. Então, muitas vezes nós estamos dispostos e querendo ouvir a voz de Deus no palácio. Nem sempre nós queremos estar no deserto, mas lá no deserto, no lugar de escassez, Deus também fala ao nosso coração. Outro ponto importante, Deus, ele também nos trata na solidão. Elias estava sozinho ali no deserto. Por quê? Deus permite situações nas quais muitas vezes ficamos sozinhos, para que nós possamos ter um particular com ele, sem interferências. Há momentos que Deus quer falar profundamente e que os barulhos do mundo, as pessoas ao nosso redor, muitas vezes abafam a voz de Deus. Então, mesmo no deserto, Elias, ele estava sendo cuidado pelo Senhor. Ele não estava só. Que nós possamos trazer isso para a nossa vida. Podemos até nos sentir sozinhos, mas jamais abandonados, porque Deus não nos desampara. E Deus estava fazendo tratamento também ali na solidão, na vida de Elias. Tratando ele, escondendo ele, tirando ele de junto das pessoas. Para quê? Para que no anonimato ele fosse tratado. Antes de Deus nos chamar e nos enviar, primeiro, ele nesse processo, ele nos trata. Antes de trabalharmos para Deus, nós somos trabalhados por ele. E Deus também, ele faz as coisas à sua maneira. E ele nos socorre de maneiras inimagináveis. Por exemplo, havia só ali o ribeiro para que o profeta tomasse água. E Deus disse para ele, quando mandou que ele fosse para o deserto e para o ribeiro de Querite: eu ordenei que corvos lhe sustentem. Olha que coisa contraditória. Corvo é um pássaro necrófago, ou seja, ele come cadáveres. É um pássaro que não é bonito, não é manso, é um pássaro estranho. Eles costumam até comer os filhotes. Mas Deus fez com que os corvos sustentassem Elias. De manhã e de tarde, os corvos levavam pão e levavam carne para o profeta. Aprendemos com isso que Deus poderia ter enviado um outro tipo de pássaro, uma pombinha, né? Um pássaro mais bonito, menos agressivo, digamos assim. Mas isso nos mostra que o socorro de Deus vem muitas vezes de onde nós não esperamos. E Deus tem um tratamento específico para cada um de nós, porque Ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe como nos moldar. Deus sabe quais os excessos que precisam ser tirados da nossa vida. E é preciso tirar o excesso daquilo que está atrapalhando para que nós possamos ser cheios
da presença, da unção, daquilo que está faltando na nossa vida. E por último, aprendemos nesse episódio que quando Deus ele fecha uma porta, ele abre a porta na hora que ele quer. Porque tirou o profeta do palácio, colocou ele no deserto e com o tempo o ribeiro secou, acabou a água e Deus ordenou que ele saísse de lá. Tudo no tempo de Deus. Então, que nós possamos entender que quando as portas velhas se fecham, é porque portas novas estão se abrindo diante de nós. Se fecharem alguma porta para você, creia que a fonte da graça de Deus continuará aberta. Então, o deserto foi para Elias compreender o quanto ele precisava servir, obedecer. Ele obedeceu em entregar a profecia que haveria escassez, 3 anos e meio sem chuva. Muitas vezes achamos que porque estamos fazendo tudo certinho, não vai nos acontecer nenhuma adversidade. O profeta entregou a mensagem e teve que se esconder. Mas tudo com a permissão de Deus, porque Deus não deixou faltar o pão, a carne e a água. E Jesus, ele é o pão da vida que desceu dos céus. Jesus, ele é o nosso sustento. O Espírito Santo, ele procura as profundezas de Deus para nos revelar a sua santa e soberana vontade. Então, que nós possamos entender que Deus nos trata hoje. Se estamos passando por uma luta específica, é porque o Senhor está nos aperfeiçoando para algo maior lá na frente. Mas para isso é necessário que nós possamos nos render, nos humilhar, entender esse processo no qual Deus está fazendo na nossa vida. Senhor, se eu estou nesse deserto, o que é que o Senhor quer que eu aprenda? O que é que o Teu Espírito Santo quer fazer na minha vida? Como falamos no devocional anterior, Deus, ele se encontra sempre de braços abertos, mas muitas vezes somos nós que estamos distantes da comunhão. Então, que nós possamos entender o mover de Deus, entender que na escassez Deus também se faz presente, que na escassez nós também podemos experimentar a graça, o cuidado e o amor de Deus. Por isso, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, na qual um profeta foi sustentado por pássaros. Senhor, nós te glorificamos, porque em meio à crise o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem livrado a nossa família de todo mal. Senhor, nós te agradecemos pelo pão de cada dia. Te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. E, Paizinho, perdoa-nos pelas vezes que nós focamos apenas no que está faltando e esquecemos de agradecer pelo muito que o Senhor já fez. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender, como Paulo escreveu, que há dias de abastança, há dias de escassez. Há dias que temos tudo, há dias que não temos nada, mas porém todos esses dias o Senhor se faz presente e o Senhor quer nos fortalecer, que nós saibamos te honrar, te louvar, estando nos montes, lugar de vitória, mas quando estivermos também nos vales, quando estivermos no deserto, lugar de luta, possamos buscar ainda mais a tua face. Por isso, Senhor, eu oro por essa família. Ó Deus, abençoa, meu Deus, o pedido desta mãe, deste pai, dos filhos. Senhor, entra com a tua providência, entra com o teu socorro. Senhor, vai quebrando os grilhões dos vícios, vai quebrando os grilhões da mentira, vai quebrando os grilhões da incredulidade, da indiferença. Renova o amor, Senhor, nos relacionamentos entre pai e filhos, entre os cônjuges. Senhor, pedimos que o Senhor possa abrir a porta de emprego ao que está desempregado, pois o homem precisa trabalhar, o salário precisa ser ganho para sustentar a família. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor abrirá a porta certa, no lugar certo. E nesse tempo de espera, Senhor, renova a força dessa pessoa. Deus, dai bom ânimo. Nós declaramos a tua vitória. E nós colocamos a nossa família debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. Porque quando estamos debaixo da tua comunhão, nada falta. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nos fortaleça e que possamos, no silêncio, ser sensíveis à tua voz e estarmos sempre dispostos a obedecer e a seguir o que o Senhor pede de nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja em nome de Jesus. Amém.